Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, os versículos de 15 a 18. Vamos nos colocar de pé, se puder ficar de pé. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 15 a 18. Nos diz a palavra de Deus, Paulo escrevendo a Timóteo: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas ausências. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que ele, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Quero convidar as crianças, convido as crianças à frente. Nós vamos orar por elas, por nossas vidas, as professoras que estarão ministrando a palavra de Deus, livre de entendimento das nossas crianças. Quem sabe no futuro esses pequeninos poderão ser um exército de Onesíforos para a glória do Senhor. Que nós sejamos também Onesíforos. Vamos orar, vamos curvar nossa fronte, vamos fechar os nossos olhos, todo mundo de olhinho fechado. Vamos falar com o Papai do Céu, todo mundo de olho fechado. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela bênção de podermos te servir. Nós te adoramos por Jesus, o nosso maior exemplo de serviço, de dedicação, inspirador. Nós louvamos por Paulo, nós louvamos por Onesíforo e por tantos e tantos outros exemplos de serviço para a glória do teu nome. Nós pedimos, ó Pai, que sejamos desafiados pelo exemplo de Onesíforo, a sermos liderados que abençoam os nossos líderes. Nós te adoramos porque tu cuidas das nossas vidas através desses líderes, imperfeitos, falhos, pecadores, mas desejosos de acertar, de cumprir o teu chamado para assumir a liderança e fazer aquilo que está no teu coração proposto para as suas vidas. Clamamos que, como igreja, possamos ser bênção na vida destes líderes. Te oramos assim, Pai, no nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Podeis assentar. Ministério, você que é líder de grupos de oração nos lares, você que é líder de sociedade da igreja, você que é presbítero, diácono, você que lidera pequenos grupos, você que está em alguma função de liderança na igreja. Alguns estão se escondendo, eu acho, e com medo. Não se preocupem, não serão levados aqui arrastados, presos, certo? Ok, podem sentar, podem sentar. Já já nós teremos um momento de posse. Mas eu quero chamar a atenção de todos. Estar na liderança não é fácil. Falava hoje pela manhã que muitas vezes a visão que se passa em algumas igrejas, em alguns grupos, e que até se passa em alguns corações, é que estar na liderança é estar como que na vitrine para levar pedradas. E quanto mais frondosos e frondosas as árvores, nós somos tentados como pessoas a atirarem pedras para querendo usufruir daqueles frutos. Então imagine líderes que servem ao Senhor, que procuram dar o melhor de suas vidas e glorificar a Deus através do serviço, como podem ser alvo de tantas pedradas. Mas não só isso, abandonos em meio ao ministério. E não estou falando aqui só de pastorado,
só de ser pastor, presbítero, diácono, não só de ser líderes de ministérios, qualquer setor de liderança, e aqui eu estou querendo ser bem específico no contexto da igreja. Paulo escreve a um de seus líderes. Na verdade, são líderes do Senhor Jesus, debaixo do pastoreio do apóstolo Paulo. A segunda epístola de Paulo a Timóteo foi a última carta escrita por Paulo, mais ou menos entre os anos 64 a 68 depois de Cristo. Paulo estava preso na prisão, em Roma, e então escreveu a Timóteo, exortando a Timóteo a que ele tivesse perseverança e coragem. Ele deveria, Timóteo, seguir os bons exemplos, e Timóteo assim os tinha. Timóteo tinha um bom exemplo de sua mãe Eunice. Timóteo tinha um bom exemplo de sua avó Lóide. Timóteo tinha um bom exemplo do seu próprio mestre, Paulo. Paulo escreve a Timóteo também chamando a sua atenção para cuidados que ele precisaria ter, com exemplos de advertência. Então Paulo fala de bons amigos que Paulo tinha. E esses bons amigos o abandonaram a Paulo. E Paulo escreve a Timóteo alertando sobre esta possibilidade. No versículo 15, no início do versículo, Paulo chega, se você observar aí, Paulo vai dizer, no versículo 15, no início: estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Que expressão dolorosa do apóstolo, do pastor e missionário Paulo. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Timóteo pastoreava naquele momento em Éfeso, capital da província romana chamada e denominada de Ásia, naquela região que hoje nós conhecemos como Ásia Menor, a região das 7 igrejas do Apocalipse. Quando Paulo digo, me abandonaram, Paulo está dizendo, eles me deram as costas. Foi indigno o que aqueles cristãos asiáticos fizeram a Paulo. Depois de 3 anos que Paulo passara na cidade de Éfeso, como está registrado lá em Atos 20:31, dando oportunidade para que toda a Ásia ouvisse a mensagem do Evangelho. Agora, aqueles mesmos asiáticos que tiveram a bênção de ter Paulo durante 3 anos, pouquíssimas igrejas tiveram Paulo por tanto tempo. Agora eram estes mesmos cristãos que davam as costas a Paulo. E Paulo chega, como está no versículo 15, na segunda parte do versículo, Paulo chega e diz, dentre eles, cito, Fígelo e Hermógenes. Paulo chega a citar 2 nomes, Fígelo e Hermógenes. Talvez poderiam ser os 2 mais conhecidos, ou talvez líderes de rebeliões no meio da igreja, ou talvez aqueles que mais, talvez, pudessem ter se oposto a Paulo, que talvez tenham tentado macular o ministério de Paulo sem razão. Mas, meus irmãos, no meio de todo este lodo e lama de abandono, surge um lírio. Paulo fala de alguém como exemplo, um exemplo inspirador, um exemplo alentador, um exemplo consolador de lealdade que Paulo é levado a destacar. O nome dele é Onesíforo. Eu lembro que quando os jovens estavam aí com um time de futebol, pastor, compra uma camisa aí pra gente, pastor, ajuda aí o time, dá apoio, né, tal, tudo, tá certo, ok. E como é que a gente, você quer que coloque que nome? Como assim o nome, né? Todo mundo tem apelido, tudo e tal, quer colocar que nome? E eu pensei, bote Onesíforo. Como, pastor? Onesíforo. Ele disse, eu quero o número 10. Tudo tem um motivo. Não, número 1 e tal, não. Eu quero o número 10. Não, pastor, mas olha, 10 já tem, o atleta. Eu disse, não, eu não vou jogar. Eu sou torcida. Como eu sou torcida, eu posso ter número duplicado.
obrigado, não tem problema, mas faça isso, toque 10. Onesíforo poderia ter uma nota bem maior do que 10. Onesíforo literalmente significa o portador de préstimos, o portador de benefícios. Se você quiser simplificar, o portador de bênçãos. É alguém que está trazendo préstimos, é alguém que está trazendo benefícios, é alguém que está trazendo bênçãos para a vida de outras pessoas. Conforme documentos do segundo século, Onesíforo foi cidadão de Icônio, mas depois morou em Éfeso com a sua esposa Lectra. E há indícios na história que ele tenha hospedado, segundo esses documentos, hospedado Paulo na sua casa, na primeira viagem missionária de Paulo. E então tenha sido Paulo usado pelo Espírito Santo para converter o coração de Onesíforo. Que maravilha! Que homem de Deus! Que alegria para Paulo ver aquele homem sendo usado e crescendo no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nas palavras de Paulo, como líder, o cristão Onesíforo era um exemplo nobre a ser seguido por Timóteo. Era Paulo dizendo: Timóteo, olhe bem para Onesíforo, siga o exemplo dele. Timóteo, você tem que aprender com este homem. Você é um líder, Timóteo, você é um líder, pastor, mas você, como líder, como pastor, você tem o que aprender com este homem. O que seus líderes diriam de você? O que seus líderes diriam de você? Eu queria pensar com você nesta noite sobre o legado de um servo inspirador. O legado de um servo inspirador. Que legado nós estamos deixando para as outras gerações? Não espere deixar um legado de perfeição, nós não somos perfeitos. Não espere deixar um legado de pureza, nós não somos puros por nós mesmos, não. Toda purificação operada nas nossas vidas, toda santidade, todo pretenso como que status de perfeição, nada disso é nosso. Deus é quem opera nas nossas vidas. E nós temos que agradecer a Deus por isso. Perceber o agir dele na nossa vida. Nós temos que olhar para trás e ver o que o Senhor fez na nossa história. O que é que Ele está fazendo e pensar: Senhor, que exemplo, que legado eu vou deixar para os meus filhos, para a minha esposa. Se eu partisse hoje, que legado eu estaria deixando? Para aqueles com quem convivo, você que convive com outros irmãos na igreja. Para você que serve ministérios, para você que trabalha, frequenta grupos de oração nos lares, para você que participa de pequenos grupos, que legado nós estamos deixando? Que legado nós estamos deixando no local onde nós vivemos, na sociedade, na cidade que vivemos? Me permitam dizer que esse legado de um servo inspirador, ele se faz com, em primeiro lugar, ânimo. Veja o que está aí no versículo 16. Paulo diz: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. E então Paulo diz: porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Ânimo, irmãos, dar ânimo aí é refrigerar. Onesíforo era como uma brisa fresca para Paulo, preso naquele calabouço fétido, escuro. Como era difícil para Paulo passar momentos e jamais duvidar da bondade do Senhor. Como cantamos hoje pela manhã, Ele continua sendo bom. Aconteça o que acontecer, Ele continua sendo bom. A sua bondade não muda. Ele continua sendo bom. Paulo estava lá na prisão e Paulo precisava de ânimo. Ânimo aqui não era nada material. Ânimo aqui não tinha nada a ver com serviços prestados, não.
Ânimo aqui era estimular, como às vezes nós vemos, rapaz, nós estamos precisando colocar fulano para cima, fulano está muito para baixo. É isso, é dar ânimo, é dar força, é alguém que chega para animar o outro. E Paulo então trata de algo muito prático, porque a ideia aqui de ânimo é alguém que está ao lado, é alguém que dá força pela presença, pela comunhão, não é nem algo tão distante, não, é alguém que está perto, está presente. E como nós sabemos pelo texto, Onesíforo procurou a Paulo até encontrá-lo na prisão. Mas Paulo diz algo impressionante para alguém que está dando ânimo ao outro. Paulo diz: ele nunca se envergonhou das minhas algemas. Ele me deu ânimo. É o que ele diz. Ele clama a Deus por misericórdia em favor de Onesíforo, a casa de Onesíforo, diz Paulo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. A situação de Paulo, como de todo prisioneiro, era uma situação de humilhação. Nunca se envergonhou das minhas algemas. Paulo estava dizendo: eu estava algemado. Eu não estava livre, gozando de uma prisão domiciliar. Não se tratava disso. Eu estava no calabouço, algemado, ferros nos pés me prendendo. E Onesíforo não teve vergonha de estar comigo. Vergonha causada muitas vezes aos visitantes. Prisioneiros que lá estavam, que eram visitados pelos seus parentes. Como esses parentes entravam em ambientes como aqueles? Que vergonha era para eles, parentes, terem alguém que foi aprisionado. Paulo diz: ele não. Onesíforo nunca teve vergonha, nunca se envergonhou das minhas algemas. Onesíforo se expôs a perigos e escárnios dos homens para poder visitar a Paulo. Paulo pode até ter pedido que os asiáticos, que os cristãos asiáticos pudessem vir até ele e testemunhar a favor dele. Se você passar e olhar no capítulo 4, versículo 16, 4:16, Paulo diz lá: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. É um pastor que rasga o coração, que abre, escrevendo a esse jovem pastor Timóteo. Paulo para e diz: ninguém foi a meu favor. Como que pudesse ter pedido apoio dos cristãos asiáticos para que em tribunais alguém pudesse se levantar e então fazer alguma defesa e mostrar que Paulo não era nenhum arruaceiro. Paulo não estava ali contra o império, mas estava defendendo princípios que ajudariam a manter firme o império, se o império se mantivesse firme à palavra de Deus. Onesíforo não abandonou. Onesíforo foi para dar ânimo a Paulo. Eu quero dizer, meu irmão, que até os gigantes da fé precisam de cuidado. Até os gigantes da fé precisam de apoio. Até os gigantes da fé precisam de ânimo. Seus líderes precisam de ânimo. No final do ano passado, eu marquei com Solange, ajustamos nossas agendas, e eu já queria há muito, já de um bom tempo, queríamos visitar o pastor Edgés. Foi um pastor que me acompanhou desde os 6 anos de idade, quando cheguei na igreja da Maralã.
foi o pastor que nos acompanhou na adolescência, na juventude, foi o pastor que nos acompanhou quando estávamos no seminário, foi o pastor que recebeu a Solange quando chegou na igreja da Madalena, foi o pastor que nos casou, foi o pastor que tentou nos levar para a Madalena. Eu disse: pastor, pelo amor de Deus, não me faça isso por enquanto, eu não estou vendo nenhuma direção de Deus para mim, a não ser que Deus quisesse. Deus tem um plano na vida de todos nós. Mas que coisa gostosa dar um abraço no pastor, já com a saúde agora tão debilitada, tão debilitada. Quantas situações de homens que precisam do meu e do seu apoio, do nosso abraço, da nossa palavra, do ânimo. Aí no ministério onde você serve, aqui na igreja, no grupo de oração no lar que você frequenta, no pequeno grupo que você faz parte, como precisa de uma palavra de apoio, de carinho, de força, de ânimo para fortalecer o outro. Irmãos que servem na congregação da Ilha de Janeiro, como eles precisam de apoio, às vezes até esquecemos deles. Todos nós precisamos de ânimo, e os gigantes da fé também precisaram. Eu recordo-me, pensando nessa questão de ânimo, de uma história que o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja de Belo Horizonte, ele nos contou. Disse que foi para um congresso, uma conferência de uma igreja, e antes deles virem ao culto, como é costume, nós fazemos isso todo domingo, e antes deles virem ao culto, então foram orar. Desculpem, o culto não era numa igreja, eles estavam num ginásio com muita gente e tal. Então foram orar antes de chegar lá à frente, e aí alguém que foi orar começou a orar, dizendo: Senhor, tem misericórdia do pastor Jeremias, Senhor, consola o coração dele, Senhor, o povo aqui é muito duro, o povo tem coração duro, Senhor, se ninguém se converter, Senhor, ajuda o teu servo, dá ânimo, Senhor, para ele continuar pregando. E começou a falar: se não se converter, aí disse que o pastor Jeremias falou assim: irmão, peraí, pare a oração, pare. E o irmão ficou assustado, porque ele interrompeu a oração do irmão. O irmão está orando contra mim. E se eu vou pregar, o irmão está dizendo: se ninguém se converter, não, vamos mudar a oração. Não, fique tranquilo, muito obrigado. Agora vamos orar, deixa que eu oro. Senhor, abre os corações, Senhor. Teu servo disse que eles têm coração duro, o Senhor tem poder para abrir o coração deles. Até na oração você pode desanimar o irmão. Você é dono da vida. Você vai visitar alguém. Veja, você, nós não temos o poder sobre a vida dessa pessoa. E aí você está fazendo uma oração já encomendando a alma dele. Não. Lembre a ele que Deus tem poder sobre a vida dele. Não interessa o estado que ele está. É lembrar a ele das bênçãos do Senhor. O Senhor tem coisas preparadas, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode levantar ele. O Senhor ressuscitou Lázaro. O Senhor não pode curar alguém que está sobre a cama com vida. Por mais difícil que seja a situação, o que nós precisamos é depender de Deus. Mas quantos riscos nós corremos no falar, no agir, de não trazer ânimo? Paulo não. Paulo diz: Onesíforo me trouxe ânimo, muitas vezes me deu ânimo, refrigerou meu coração, trouxe esperança ao meu coração, trouxe alento ao meu coração. Mas o legado de um servo inspirador não se faz só dando ânimo, não se faz só com ânimo. O legado de um servo inspirador se faz também com determinação. Se no versículo 16 que nós lemos nos traz a ideia de ânimo, o versículo 17 nos mostra a determinação de Onésimo. Dê uma olhada no versículo. Paulo diz: antes, ele nunca se envergonhou das minhas algemas. Ele termina o versículo 16. Então Paulo diz: antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Observe bem o que Paulo está dizendo. Ele nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, pelo contrário, ele não só não se envergonhou de saber que eu estava preso, mas ele me procurou. Tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até
até me encontrar. O livro de Atos, irmãos, termina no capítulo 28 com Paulo numa prisão domiciliar. Acredita-se que aqui, esta segunda epístola, Paulo já tinha perdido a possibilidade da prisão domiciliar, e então Paulo estaria preso num calabouço, em prisão mesmo, de onde é possível que ele tenha saído desta prisão para a morte, para ser condenado à morte. A tradição diz que Paulo foi decapitado. Paulo estava na prisão em Roma. A igreja de Roma parecia desconhecer o paradeiro de Paulo. Se hoje às vezes você tem dificuldade, você vindo de uma outra cidade sem a devida informação, você tem dificuldade de saber onde está esse preso, por mais tecnologia que nós tenhamos. Imagina naquela época, no primeiro século, várias prisões em Roma, e aí como encontrar esse homem? Tem que rodar essa cidade. Onesíforo não desistiu, ele viajou de Éfeso para Roma, ele procurou solicitamente, a palavra solicitamente significa prestativamente, empenhadamente, até alcançar o alvo. Ou seja, eu vim aqui para achar Paulo e eu não vou descansar enquanto eu não encontrar Paulo. Roma talvez já estivesse, acreditam alguns historiadores, estudiosos, com parte da cidade incendiada por Nero, para culpar os cristãos, por não adorarem os deuses romanos e gregos e se tornarem então uma ameaça para o Império Romano. Culpando os cristãos, levaram os cristãos a serem perseguidos, fugitivos, escondidos. O filme Paulo nos mostra isso, que era exatamente o que estava acontecendo. Cristãos que estavam com medo de serem identificados como cristãos, porque muitos haviam sido queimados vivos, outros decapitados. Nossos líderes precisam de pessoas determinadas. Nossos líderes, nós como líderes, nós não somos de ferro. Nós precisamos de liderados que se unam a nós. É um só corpo, é um só exército, é uma só família. Nós precisamos de gente que nos sustente. Como falamos hoje pela manhã, quando Moisés estava com as mãos estendidas, o povo era vitorioso. Quando cansavam os braços e os braços iam descendo, o povo perdia, e era preciso sustentar os braços desse homem. Nós somos chamados a sustentar os braços dos nossos líderes. Nossos líderes precisam, nós como líderes precisamos de pessoas determinadas, que vão dizer a servos do Senhor, como no passado no Antigo Testamento: ser forte, nós seremos contigo, nós vamos com você, seja forte, faça o que o Senhor mandou, e nós vamos ser com você. Eu via falar, não cheguei a assistir, Resgate do Soldado Ryan, e falam então de uma frase, depois que um grupo de soldados vão ao encontro, passando por todas as dificuldades, passando por toda a incredulidade de reencontrar um soldado amigo, correndo risco de morte das suas próprias vidas. A frase que é dita por ele foi algo mais ou menos assim: eu sabia que você viria. Já parou para pensar que determinação de Onesíforo? Como que é ouvir de Paulo: eu sabia que você ia vir, eu sabia que você não ia me abandonar. Ele podia dizer isso também a Timóteo, mas ele não podia dizer isso de outros servos. Então o desafio para mim e você não é só dar ânimo, mas é nós sermos também determinados. O legado de um servo inspirador se faz não só com ânimo, se faz também com determinação. Seja determinado onde você está. Seja determinado no ministério, no grupo de oração no lar, no pequeno grupo, na tarefa que Deus lhe concedeu. Enquanto Deus mostrar que você ali deve permanecer e servir,
façam com ânimo e determinação e ajudem aqueles que estão liderando a sua vida. Mas eu quero terminar também dizendo que o legado de um servo inspirador, ele se faz com serviços. Veja o que nos diz a palavra de Deus. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, observe o que Paulo fala nesse final do versículo 18. E tu sabes melhor do que ele quantos serviços me prestou ele, Onesíforo, em Éfeso. Quantos serviços me prestou ele em Éfeso? Aqui Paulo não está preocupado em destacar serviços a ele, pessoais, não, mas à igreja de Éfeso. Nos 3 anos que Paulo passou lá, após a conversão de Onesíforo, o que dá a entender é que Onesíforo, convertido ao Senhor Jesus Cristo, passou a ajudar Paulo na pregação do Evangelho. Foi um aluno, um discípulo exemplar, foi alguém que cresceu na graça do Senhor para abençoar vidas. No presente, quando Paulo deixou Timóteo, antes de ser preso, quando Paulo deixou Timóteo em Éfeso para que Timóteo pudesse pastorear a igreja de Éfeso, debaixo da liderança de Timóteo, Onesíforo serviu ao Senhor, servindo a Timóteo e servindo a igreja de Éfeso. Paulo diz: tu sabes melhor do que eu. É enfático. Quem sabia melhor mesmo era Paulo. Mas ele estava, como quer dizer, Timóteo, Onesíforo serviu quando você foi pastor. Agora, enquanto você está sendo pastor, enquanto ele esteve aí com a sua família, ele estava servindo na igreja de Éfeso, até vir me procurar em Roma. Onesíforo serviu a igreja de Éfeso. O que nós, como líderes, podemos, quem sabe, falar de você como liderado? Qual testemunho podemos dar do seu serviço? Da sua lealdade, da sua fidelidade, da sua dedicação, do seu respeito às orientações de cada líder? Repito, nós não somos líderes perfeitos. Mas quanta responsabilidade estão sobre os nossos ombros. Quanta responsabilidade. Aquilo que você como líder pode falar e destruir uma casa, uma família, uma vida. Quanta responsabilidade. E temos que nos preocupar como líderes com a vida dos irmãos. Como alguém dizia, recordo quando alguém, um familiar, me disse: eu tenho certeza que Deus não me chamou para ser pastor. Eu não teria tanta paciência. Como é difícil lidar com os próprios pecados e lutar e buscar manter uma vida íntegra. E aí é onde eu quero dizer a você, não é só o pastor, presbíteros, diáconos, repito, líderes em ministérios, líderes na congregação, líderes de grupos de oração nos lares, líderes de pequenos grupos. Como é difícil, irmãos, quanta luta. Quanta luta. Luta interna, luta externa. Mas não há como fugir ao chamado do Senhor. É preciso confiar que Deus vai sempre levantar pessoas, onesíforos, por onde nós passarmos, cada um de nós. E por isso que esse líder, Paulo, chega a manifestar o desejo do seu coração como líder. Não podia ser diferente do que Paulo fala aqui. Olha o que ele nos diz no início do versículo 16 e no início do versículo 18. Paulo diz: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Paulo estava clamando para que o Senhor pudesse ter misericórdia sobre a família de Onesíforo. Olhando para Timóteo, dizendo: Timóteo, o meu desejo mais profundo do coração em relação a Onesíforo é que o Senhor tenha misericórdia da casa dele.
Esse homem se dedicou, a sua família se dedicou tanto ao Evangelho, tanto às nossas vidas, que o meu desejo é que o Senhor tenha misericórdia. Misericórdia que faz com que nós não pereçamos, não sejamos destruídos a despeito das nossas falhas e pecados. Misericórdia que se renovou no amanhecer deste dia. Por isso nós estamos aqui vivos e não fomos consumidos na ira de Deus por conta dos nossos pecados. Misericórdia que dá força para a gente caminhar, que dá força para que, a despeito das nossas falhas, não é a gente se entregar a elas, não, dizer, o Senhor me deu mais um dia, é mais uma chance que eu tenho de não errar como já errei no passado. É a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor, conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. E depois, no início do versículo 18, Paulo vai dizer: o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. Parece meio estranho no português para a gente, e a ideia é como quer dizer que o Senhor Jesus conceda agora a ele, Onesíforo, naquele dia, quando estaremos diante do Senhor, o Senhor Jesus conceda a ele, Onesíforo, achar misericórdia. Deus Filho, Jesus, conceda a ele, naquele dia, achar misericórdia da parte de Deus Pai, do outro Senhor, o Senhor Deus Pai. Que Jesus possa conceder a ele isso. Era o desejo do coração aqui de Paulo em relação a Onesíforo. Isso lembra as palavras de Jesus lá em Mateus 5, no versículo 7, no chamado Sermão do Monte. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso mostra, irmãos, que bons serviços prestados aos servos de Deus, e eu repito, não só a pastores, a presbíteros, diáconos, a líderes de ministérios, a líderes de grupos de oração nos lares, a líderes de pequenos grupos, a líderes, a servos do Senhor. Bons serviços prestados aos servos de Deus não são inúteis, não são infrutíferos, não são em vão, mas eles serão recompensados pelo próprio Deus. Conceda o Senhor. É como Paulo dizendo a Timóteo: eu não tenho como pagar o que Onesíforo fez por mim, o que Onesíforo fez pela igreja. Então eu posso clamar ao Senhor e dizer: Senhor, abençoa esta vida, abençoa esta família. E é nesse espírito que eu quero convidar você a abençoar a vida dos seus líderes. O legado de um servo inspirador se faz com ânimo. Um legado de um servo inspirador se faz com determinação. O legado de um servo inspirador se faz com serviço. Dê ânimo aos seus líderes. Seja determinado, se una aos seus líderes. Preste serviço aos seus líderes, entendendo que este serviço que você está prestando, você está fazendo ao Senhor da igreja. Ele é o nosso maior líder. Abençoe e sirva aos seus líderes. A você, líder, nunca esqueça: nós nunca estaremos sozinhos. O exemplo de Paulo é fascinante, impressionante. Onesíforo foi alguém, uma entre algumas pessoas que Deus levantou para ser uma bênção na vida e no ministério do apóstolo Paulo. Nunca estaremos sós. Sempre haverá alguém. Sempre. E é o que a Bíblia nos ensina. Há uma poesia com este título: sempre haverá alguém. Se por acaso você não conseguir caminhar, se seus pés se enfraquecerem e a estrada se alongar, sempre haverá um alguém
capaz de lhe carregar. Se por acaso você sentir a alma sangrar, e se a alma ferida fizer você chorar, sempre haverá alguém capaz de lhe consolar. Se por acaso você sentir o mundo lhe escapar, e tudo for solidão, e a solidão lhe machucar, sempre haverá alguém capaz de lhe abraçar. Se por acaso você não conseguir enxergar, perdido dentro de si, vendo tudo se apagar, sempre haverá um alguém capaz de lhe encontrar. Se por acaso você sentir a vida açoitar, e na hora da agonia você se desesperar, sempre haverá um alguém capaz de lhe acalmar. Se por acaso você ver tudo se apressar, se todo mundo correr, se o mundo acelerar, sempre haverá um alguém capaz de lhe esperar. Se por acaso você deixar de acreditar, se a própria humanidade lhe decepcionar, sempre haverá um alguém capaz de lhe inspirar. Se por acaso você sentir medo de amar, se achar que não é mais capaz de se apaixonar, sempre haverá um alguém capaz de lhe conquistar. Sempre haverá amor, sempre haverá o bem, numa via de mão dupla, com a força de um trem. Alguém ajuda você, e você ajuda alguém, já que sempre haverá alguém para lhe entender, lhe carregar, lhe acalmar, lhe abraçar quando doer, alguém para lhe confortar quando o mundo lhe bater, já que sempre haverá alguém para lhe socorrer. Só é preciso ser justo e grato para perceber que sempre haverá alguém precisando de você. Onesíforo é o exemplo de alguém que esteve nos momentos mais difíceis e também finais do apóstolo Paulo. A minha oração é que Deus use os nossos corações, a cada um de nós, para que cada um seja um servo inspirador para outros, que vai deixar um legado para esta e para as próximas gerações, até a vinda do Senhor da igreja. A você que nos visita, que talvez ainda não tenha entregue a sua vida ao Senhor Jesus, Ele é o maior exemplo de serviço. É a Ele que nós precisamos devotar as nossas vidas, entregar as nossas vidas, viver para a glória dEle. Ele é o grande exemplo que nós temos a imitar. Que luta, que desafio para o meu coração, para o nosso como igreja. Sermos servos inspiradores que vão deixar um legado firmado e inspirado no Senhor Jesus, na vida do apóstolo Paulo, na vida de Onesíforo. O Senhor Deus, pois, nos abençoe.